Muito bem, estamos de volta com o nosso programa o BH Todo Dia. E aí eu quero entrar agora nessa história de que o nosso pet, ele não precisa só de alimentação, de vacina, tem mais do que isso. Tem uma questão de exercício físico? Tem. O pet, eu vou trazer um pouco também para o nosso lado humano. Então, se a gente precisa de atividade física, de movimentar, porque o pet também não precisa, né? Então, seja para aliviar um estresse, seja para só manter assim, né, uma conexão com o dono ali de passeio, ou até mesmo para exercitar a musculatura. Então, eles precisam sim ter essa questão do passeio diário. Então, quando a gente está vendo ali um dono levando o pet não somente para fazer as necessidades, ele precisa sim sair ali daquele ambiente. Ah, mas a minha casa tem quintal. Sim, mas é diferente. É diferente. É diferente. Então, ele também precisa disso, porque quando o pet se exercita, tem toda aquela questão de liberação de dopamina, e aquilo libera no organismo. Então, aí você tem melhora, né, do sistema cardiovascular, da imunidade. Então, é a mesma coisa para nós, se hoje em dia a gente alterou isso, né, e todo mundo viu a importância da atividade física, o pet também precisa disso. E é bom que o pet é uma desculpa para a gente ir fazer exercício e caminhada com ele também. Sim, sim. Não precisa necessariamente você sair correndo, né, fazer grandes corridas. Isso. Mas só o fato de você movimentar, vou fazer ali 30 minutinhos por dia, 3 vezes na semana, você já está contribuindo com você mesmo e com o próprio pet. Muito legal. Né? Na verdade, é todo dia, né? A gente tem que fazer esforço, né, Márcia? Tem que ter esse esforço. Se puder ser todo dia, melhor ainda. Respeitando também muito o limite do pet, né? Então, hoje em dia, a gente tem as raças pequenas, porte pequeno, médio e grande. Então, se você tem um pet de porte pequeno, você precisa respeitar o limite dele. Então, ele não vai conseguir caminhar grandes distâncias, né? E saber direitinho, por exemplo, não sair entre 10 e 16 horas, são picos, né, de temperatura. Então, ou você sai logo pela manhã, ou mais tardezinha à noite, né? Ah, eu tô passeando com o meu pet, leva água, né? Então, qualquer atividade física que você fizer com o seu pet, a gente trata muito da caminhada, mas a gente tem natação, a gente tem hoje em dia alguns próprio brinquedo, né? Jogar frisbee, isso já é uma atividade física para o pet, né? Então, sempre levar essa questão de água o tempo todo, observar os sinais do pet, então, respeitar o limite, se ele tá começando a ficar cansado, coloração da língua é diferente, parar mesmo, ter aquela questão do repouso. Né? Então, não ultrapassar muito o limite ali, não. Bom, mas tem uns pets, eu ouvi que vocês estão trabalhando com cão atleta. Como é que é isso aí? Então, é uma questão nova, né? Tem muito tutor agora que está querendo essas questões de, eu quero meu pet atleta, eu quero que meu pet corra grandes distâncias, ou faça, tem agora, hoje em dia, até competição de frisbee, né? É mesmo? E aí, para isso, né, o principal, tem que levar o pet no veterinário para saber quais são as necessidades dele, porque vai entrar a questão da atividade física, que aí vai virar agora um preparamento, né, uma preparação física, vai ter um condicionamento físico dentro daquilo ali, e também a alimentação. Né? Então, igual eu falo, quando eu brinco que é igualzinho a gente, se a gente quer ganhar massa muscular, a gente não começa a comer ovo, a gente começa a tomar whey, então essas coisas. Então, para o pet é a mesma coisa. Vai ter aquele tempo ali para ele fazer o exercício, mas também tem que combinar com uma alimentação. E aí você consegue, né, dentro, igual eu falei, com a questão do veterinário auxiliando, você começa a colocar a questão dos obstáculos, senão de repente o pet já não está mais andando em linha reta, ele está subindo um morro. Então todo o esforço que você faz é igual quando a gente está ali na academia, então agora eu pego 10 quilos, agora eu estou pegando 20. Então você começa a alterar essa questão de carga, trazer mais resistência para o pet, para ele se tornar um pet atleta, e aí pode entrar em competições, a própria questão do frisbee. Então você precisa ter um tipo de exercício onde ele precisa correr, saltar, pegar o frisbee, e ainda tem a questão da rotação, né, para cair. Então é uma coisa muito nova, né, e está crescendo aí hoje em dia. Então tem vários tipos de exercícios, e sempre que alguém me pergunta, eu sempre falo, tem que respeitar o limite do pet, tem que verificar primeiro com o veterinário para saber se aquele pet pode fazer aquilo, então tem que fazer check-ups, né? Tem que levar no veterinário, tem que fazer exames e procurando ajuda. Então, hoje em dia vai ter, com certeza, vai começar a surgir aí os personagens de cachorro, né? Já tem a questão toda do treinamento. Então, assim, vai procurar mesmo profissional. Não adianta nada a gente querer fazer por nossa conta, porque depois você acaba, ao invés de trazer um benefício para o pet, você pode trazer algum problema aí, né, na articulação, ou às vezes até na saúde mesmo do bichinho. Ô Jorge, os pets gostam de ser treinados? Os animais, né, que você trabalhou com animais de grande porte, eles gostam disso? Eu acho que cada animal, voltando na época minha, cara, isso. Ele tem que aproveitar o que ele gosta de fazer. Eles não gostam desse forçar contato. de fazer, porque como ela falou,
Gordura não é saudável. Ter um animal gordo lá, ele pode infartar também. Uhum. Então, vamos aproveitar aquele momento do animal. Tem alguns que gostam, outros respeitar o horário dos animais, que isso é muito importante. Respeitar muito o exercício. O animal não forçar. Né? O animal tem que saber o limite do animal. Isso na minha experiência antiga, né? Não, mas é muito legal, tem um pouco a ver com isso, Foi muito né? bom você ter falado isso, porque tem que ser uma atividade prazerosa. Não é. Isso, é uma brincadeira para o animal, tem que ser. né? Às vezes assim, Márcia, eu não consigo sair de casa. Pega a bolinha e já começa a jogar no corredor da sua casa. Isso, principalmente, por exemplo, para pet filhotes. Né? Então não adianta nada. Eu tô com um shih tzu aqui de 2 meses, já quero sair correndo. Não. Né? O pet em crescimento é igual a gente tem lá a questão da formação do osso, tem epífise, a epífise precisa formar antes que ela se feche, porque depois que fechou é a parte do crescimento. Então você precisa esperar isso. Então não adianta nada você forçar o pet, porque aí você vai, né, querendo ou não fazer esse fechamento mais rápido e aí você atrapalha no desenvolvimento dele. E sempre isso, tem que ser algo prazeroso. A gente é que tem consciência que a gente vai arrastado fazer exercício, mas o pet mas não tem, se a gente pudesse né? fazer com prazer, descobrir um exercício que a gente gostar, né, é Exatamente. muito legal. Compara o animal com a criança. Tem Isso. criança que gosta de futebol, outra Perfeito. gosta de natação, Isso. outra gosta de De correr, balé, né? de balé. É. Tem que deixar a criança, Tem que deixar ele sentir. sentir que o animal quer, Aham. que o pet quer. É muito legal Eu você estar acho que falando. a criança... Que às vezes o pai e a mãe projeta na criança e agora no pet o que ele queria que ele o pet quer. fosse. Não é. E não é isso que o animal exatamente. fosse, né? Então, Bolinha não é problema aqui, né? Bolinha você tem uns montes aí. Falando de pet, eu Isso. já fiz uma rotina de palhaço com um pets? cachorro em si. Isso lá no Sim. Peru? Eu disfracei ele, porque apresentavam os elefantes, né? Os Isso. elefantes. Aí então eu vou criar alguma coisa com um elefante. Aí tinha um cachorrinho, aí treinei ele. Aí coloquei uma roupinha de elefante. Aí ele ia trabalhando comigo. Aham. Aí eu dava um toque para ele, ele dormia. Que ótimo. Eu dava uma corda, ele seguia. Depois ele dormia. Inteligentíssimo, Depois hein? tirava muito inteligente, muito bom. E as pessoas adoram, né? Adora. Mas Jonathan? agora já não pode trabalhar com animais. Com animal. Não pode. Aham. Você vai brincar dentro de casa. Ou então vai sair com ele, tá bom? não está sabendo expressar. É que hoje o mundo evoluiu. Isso, exatamente. É outro. Não é o proibir, É. é o respeitar o ser humano, o animal. Isso que é muito importante. Uhum. A gente respeitar o limite do animal, da pessoa, a cultura de cada um. lugar. É Isso que é o isso. principal, né? Muito bom. Você gosta de circo? Gosto. E aí? Eu tenho muito tempo que eu não vou confessar. Vai ser né, nossa porque a gente- convidada. Isso mesmo, já estamos. Tem não muito pode tempo escapar. que eu não vou confessar, mas é igual eu falei, eu lembro muito de quando eu era mais nova, de ter ido nesse que ficava lá perto, e eu gostava muito. E eu não, assim, a gente entende, nós temos os extremos, né? As pessoas são liberais demais, as pessoas que são fechadas demais. Eu entendo toda essa questão do animal no circo, Claro. de tudo mais. Eu já enfrentei muito a questão do animal no zoológico, e aí? Pode Também, ou não pode? Né? Isso, é um outro problema. Então você né? tem essas coisas, mas eu acho muito Mas independente interessante. disso, o circo... É muito bom, né? Então assim, eu Você acho tinha que... medo do palhaço? Palhaço é um negócio, deixa Não, medo da gente. Então, de vez em assim, quando. eu vou ser bem É um bicho sincera, meio tem estranho. palhaço que a gente tem medo mesmo. Você eu não tenho, não. Não, o xerupinho é bonitinho, É. né? Isso, é. Mas eu, Vai nessa. eu gosto muito, eu admiro muito o trabalho, né? Porque todo trabalho tem que ser valorizado, e principalmente vocês que estão nessa correria toda e trazem essa alegria enorme. Então eu gosto muito do circo, eu admiro muito e eu vou lá. Eu vou lá. Vamos saber, Jorge, você estava contando pra gente, não é, Márcia? A gente ficou até estranhou que vocês estreiam agora dia 17. Estreou dia 17. Estreou dia 17. Mas vocês chegaram já 15 dias atrás. 15 dias para a montagem, a estrutura, né? Porque são 280 toneladas de equipamento, são 30 carretas, 140 pessoas para montar essa Que estrutura. infraestrutura, hein? São 4 engenheiros para assinar as RT de montagem. Isso. É um coisa muito complexo. Vocês saíram de Salvador. Salvador, Tá. diretamente para cá. Nós ficamos um mês parados de férias Uhum. e trouxe todo o material para cá. O elenco todo é novo, chegaram todo mundo da Europa para um projeto novo do The Circle On Ice. Ah, em Salvador não era o Nice. Não. Uhum. Porque cada 2 ou 3 anos nós mudamos o tema do espetáculo. Perfeito. Né? Muito legal. E são 3 unidades. Uma está no Rio de Janeiro, que é o Cirque Amar, e outro em Belém,
Belém. que é o circo americano. Mas está o Onais lá em Belém? Não, Belém? não. O O Onais é só Onais é aqui. esse. É só nosso? Só não. Que A gente beleza! escolheu A a questão- gente escolheu a cidade. A cidade. Isso é aqui em São- Minas Gerais. Como, é como você falou, queijinho mineiro. Né? É especial. É especial. E eu acho que Belo Horizonte é uma capital que você pode experimentar esse tipo de espetáculo. Perfeito. Ou a cultura do público. É um espetáculo meio... Ô Jorge, dizem, né, isso há um tempo atrás, nos anos 90, que as agências de publicidade testavam produtos e campanhas Aqui, em BH. Belo Horizonte e Curitiba. É verdade. Que eram duas cidades que as pessoas... O mineiro, ele é meio desconfiado, mas quando ele compra a ideia, ele compra mesmo. Isso. Então acho que faz sentido o que você Faz está sentido. fazendo. Ou era né? Curitiba ou Belo Ou Horizonte. Belo Horizonte. Nós Uhum. preferimos Belo Horizonte porque eu acho Minas carente de tipo de espetáculo. Perfeito. E Também. eu acho que a oportunidade de vir pela geografia mesmo da cidade, não ter área para montar o circo. E nós conseguimos essa área no Shopping Del Rey. Falei, não, tem que ser lá. Maravilhosa. Né? É, Antigamente maravilhoso nós montávamos no Minas Shopping, Uhum. depois na Pampulha. Isso. E acabaram essas áreas. E faz 7 anos que nós estamos tentando vir no Shopping Del Rey. E eu consegui, falei, não, vamos para BH. Ô Jorge, você falava que na Europa as cidades têm uma área específica para o circo. Em Zurique, mesmo na Suíça, chega o circo, pleno centro de Zurique, ele interdita 4, 5 o principal, e o circo fica 10, 15 dias no centro de Zurique. Ótimo. E depois quando sai aquele circo, vem outro circo. Mas e já ocupa. uma vez ou dois circos por ano ali. 2 circos por ano. É que a Suíça é Fantástico pequena, isso. né? É, Mas hoje que falta, por exemplo, Salvador, isso. nós no Nordeste nós conseguimos abrir muitas áreas. É mesmo? Graças Que legal. ali agora tivemos Salvador ali na... O povo nordestino gosta do circo, né? Gosta, não é que não gosta, são carentes de espetáculo. Isso. Uhum. Essa é a palavra certa, é Tá. carente de grande espetáculo. Se concentra muito os grandes espetáculos. Rio, Em São Belo Paulo, Horizonte, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Concordo. E o Nordeste fica carente de espetáculo. E o circo é um espetáculo popular. É, Independente da classe social, todo mundo gosta do circo. atinge todas as classes. É. Então, eu acho bonito que o circo, a cultura que nós conhecemos do estado, de cada município, de cada país, e a comida nordestina, também deixando queijo. Também, não é, ué, mas o Nordeste. Minas Gerais faz fronteira ali com o Nordeste, então nossa culinária tem Aqui, nordestino. por exemplo, o Espírito Santo, que é a Praia Mineira, ali em Guarapari, né? Isso, olha, ele já conhece mesmo. Já. hein? Olha. Agora me conte uma coisa, de onde vem a ideia do Onais, do gelo? Bom, essa proposta, como minha mãe, como estava contando a história, ela era patinadora de gelo. E depois ela patinou no circo, deve ter parado no ano 62, e não veio mais o circo sobre gelo. Vinha o Holiday on Ice. Isso, Que eu me trabalhava lembro. no ginásio, no Mineirinho, É, no Ibirapuera em São Paulo, o Holiday on Ice. Faz 23 anos que não vem um espetáculo sobre gelo no Brasil. E nós com essa proposta de modernizar, e nós tendo a pista, tudo aí, falei, não, vamos reativar esse espetáculo. Só que onde que tem artista que patina? Infelizmente, na no Europa. Brasil não temos Isso. pistas. Tivemos que trazer da Europa. Temos um casal russo que é campeão olímpico de ginástica artística sobre gelo. Uhum. A maioria dos patinadores são franceses, belgas, escoceses, ingleses, Caramba, né? que São várias loucura. cidades, portugueses. E aí misturamos lá com a essência do circo, misturamos a dança, a arte cênica, com a patinação de gelo, com os números tradicionais do circo, que é uma proposta diferenciada que o público chega no circo, surpreende. Hoje estava dando uma entrevista num canal aí, o repórter, deixa eu ver se é gelo mesmo. Mineiro é desconfiado, né? É, Aí, ó, mas tá foi vendo? ver mesmo, É, né? foi vez, eu quero ver Foi também. ver mesmo se era pista. E o maquinário, você vê o consumo, nós ligamos com a CEMIG, Isso. são 4 geradores de luz, e é uma logística que até eu mesmo me assustei, porque os cabos nossos que vai até o disjuntor para o transformador começaram a derreter. O consumo de energia, Dia mas muito não é alto. o consumo, é a carga 24 horas, Isso, dia tempo e noite inteiro. trabalhando. Aham. São 2 técnicos ali cuidando da pista, e com esse calor, é impressionante também em Belo Horizonte. Esse Esquentou calor muito. aqui está atípico, né? É atípico, isso mesmo. Né? É. Tá, o clima Belo Horizonte não era assim. não era assim. Esse horário de meio-dia, quando você entra ali, às vezes a pista está até
abaixa a temperatura e as máquinas têm que entrar full ali para trabalhar. Uhum. Então essa dificuldade a gente está tendo mais. E tudo isso é custo, né? É muito Mas faz custo. parte do negócio. Isso. Nossa, é convencer o público Ah, de está BH presente. e assistir esse espetáculo, essa oportunidade diferenciada, que eu acho que vai se demorar a vir, porque é um show artístico muito bonito, elegante. A patinadores ali, é É elegante. lindo, lindo. Eu vi algumas no Eu, Instagram. eu acho que é um balé no patins, né? É. A elegância, a postura. A grande sacada é colocar o circo nisso. É esse que tá me intrigando para poder É. ver, né? Tem Porque eu que queria assistir, saber, tem que Chalupim, assistir. você vai pro gelo também? Vou para o Escorregando, mas vai. Eu Vai, vou, mas com escorregando. esses seus chalupe, como é o nome? Tem las chalupas, los zapatos de payaso que são, las chalupas que... Mas o pessoal pensa que ele está fazendo cascata, que ele faz com Cascata, palhaço. brincadeira. Aham. Brincadeira que cai. Mas ele cai mesmo de Cai verdade. mesmo de verdade? Já cai mesmo. Caramba, bicho. Cai mesmo. E aí, como é que é? Porque né, Ontem igual. É. Foi ontem que eu caí também. Aí eu ia, fazendo não? treinamento. Não, no hora do espetáculo. show. Na hora do na show hora do mesmo. show. Aí ia, com uns pratos, né, do musical. Tá. Aí quando eu terminei, vou com os pés para cima, assim. E quando vou cair, já caí, e já dei a voltereta para trás, já. Entendeu? E aí levantei o público, pensando que era do show mesmo. Ninguém Mas nem não, eu percebeu tinha que você caído de verdade. caído de verdade, né? Achou que fazia parte do show, né? Mas é assim mesmo, faz Muito- parte do espetáculo. Como é que é a sua participação? Tem outros palhaços também? Tem, junto? tem outro palhaço. Hum. Tem outro palhaço, a gente faz rotina, É. juntos, eu participo com o público Você vai no trapézio também, que você falou que também. você gosta? Não, aqui não, Aqui mas não, eu também trabalhava. se precisar. Mas agora, por exemplo, eu te explico, aqui os palhaços, a gente não fala, Não, não fala nada. só na mímica. Só na mímica, Uhum. você vai rir sem escutar o palhaço falar. Isso é fabuloso. Mas, né? Elias, mas essa é a proposta do circo moderno. Uhum. Porque quando o público tem que valorizar com aquele locutor. Ao respeitar o público. Público. Vamos aplaudir, vamos sorrir. Não. O público tem que perceber a valorização do palhaço, É. do artista, a acrobacia. Então, isso hoje, culturalmente, antigamente, por exemplo, as O mestre de crianças cerimônias, né? não que sabiam provoca. o que era um balé, uma postura. Isso. Hoje, você vê, se você não falar inglês, o espanhol ali atrás, você está perdido. Porque ali é inglês, espanhol, russo, O tempo inteiro. alemão, francês. Cara, é o mundo ali. né? Ali você entrou para trás da cortina, você já é outra. Várias nacionalidades. Então, essa questão de cultura, artisticamente, para nós também é um desafio. Para mim, como sou diretor. Imagino. Né? Porque a gente tem que adaptar. Hoje, a diretora artística chegou, hoje, veio da Inglaterra. E eu falei, agora o espetáculo está montado, agora nós vamos para a parte de... Não é que o show já esteja montado. Agora vamos para a parte da produção. Isso. As luzes, os técnicos. Fazer os testes. né? Hoje, não, já está montado. Tá. Mas agora vamos aperfeiçoar a iluminação, Isso. as falhas do espetáculo. Ah, O público não percebe, mas eu, como diretor artístico, Imagino. percebo Sofre com muito. isso, né? então eu quero a perfeição, que o público saia satisfeito, Uhum. que fala, poxa, que legal. Qual nós tivemos agora, o final do Skank, ontem no Mineirão. Isso. São 30 anos de carreira, estava lotado. Então, isso não tem dinheiro com os artistas. O público mineiro vai lá ver, pô, o Skank não é que acabou. As músicas dele nunca vão acabaram. acabar. Teve uma pausa Isso. dos cantores. Uhum. Então, o circo é isso, é a emoção de você passar a perfeição que o público tem que sair do circo satisfeito. Mas Com me aquela conta uma alegria. coisa, Jorge. A gente tem a internet com vários números de circo bonitos e tal. Na televisão também. Por que é importante estar ali presente? Que experiência é essa? Olha, eu acho que a magia do show ao vivo não tem coisa igual. É uma coisa que você está ouvindo um CD de um cantor, uma música, numa rádio, é uma coisa que você está vendo um show ao vivo, um cantor ali. Eu acho que valorizar o artista, a emoção de você ver, porque o circo é um show artístico. O equilibrista, se cai, cai mesmo. Como o palhaço caiu, Isso. caiu. É. E aí que está o risco. palhaço. Tem uma coisa no circo que a Tem. gente gosta, que é o risco, não é? Infelizmente, o público gosta de ver essa disso. emoção. Não tem jeito. Né? Ué. É,
Faz a parte da emoção do O espetáculo. Globo Você- da Morte que ela citou, o trapézio, a gente, né, tem o circo é uma arte do risco. Né? Não, o público gosta e nós também gostamos. Eu imagino Sim. que tem um frisson É, ali, porque né? tem Por isso tem igual- todos os tem um cuidados. Igual a treinamento. adrenalina, né? O Adrenalina. Ayrton Senna, ele amou que Corria e corria e era amou o que atrevido. tá fazendo. É, isso. igual nós do circo. Eu acho que eu vou morrer no circo, porque eu não sei fazer outra profissão. Eu fui educado e nasci para criar no circo. Eu também. Então, essa oportunidade de estar conversando com vocês, estar com ela aqui, essa experiência de voltar depois de 14 anos, voltar aqui a Belo Horizonte, esses que Cara, nós não tivemos tempo ainda de Isso. reviver a cidade na Pampulha, Aham. de ir aqui na Savassi. Quer ver uma Essas- coisa linda, Jorge? Ah. Esse espetáculo faz uma homenagem à sua mãe, Poxa, não é? Tem um dedo aí de uma coisa da sua mãe, porque você vai relembrar dela, conta a história eu vou dela. contar uma coisa. Minha mãe faleceu aqui em Belo Horizonte, em 2008. Na hora do espetáculo, ela faleceu num sábado, estava no Martin Day, faleceu aqui, e nós trabalhamos aqui na Pampulha ali, na estação Vocês da estavam Pampulha. trabalhando nessa É. E ela falou assim, se acontecer alguma coisa com a mãe, vocês não param o espetáculo. E nós trabalhamos sábado, domingo, lotado e respeitando o público. E ela internada faleceu. Faleceu. Faz parte. Assim mesmo. Ela tá lá olhando a gente. O nome dela. Qual que é o nome dela? Amália. Amália. Então, Então, essas coisas. Então, é um carinho que a gente volta com o BH. Não teve uma lembrança triste de vir em Belo Horizonte. Infelizmente, podia ter sido aqui em São Paulo, Buenos Aires. Então, acho que aqui e o Hospital Martinez deram tanto carinho para minha mãe, tratavam ela com tantos médicos, toda coisa. Então, essa coisa que a gente fala é uma experiência que a gente teve, foi o sofrimento, mas teve a parte humana. Mana. Não teve falha. Então, do bom, do melhor, o hospital fez, os médicos fizeram para ela. Infelizmente, chegou a hora dela, né? E o circo a gente não pode parar. Infelizmente, com a tristeza, nós com o sofrimento, nós tivemos que trabalhar. E o público foi no circo. E nós falávamos depois, e o público aplaudia de pé. Aquilo. Parabéns. E ela tá lá, a Amália tá nos olhando, tá olhando por você, tá de olho também, fala, ó, faz direito aí Sim. que você tem um É, nome. emoção, a gente sente emoção porque é Claro. uma alegria, né? É como você falou, a alegria dela de estar aqui. E eu sinto como uma homenagem a ela. E, né, Pensa e nisso, fazer essa né? patinação de gelo, como ela entrou no circo, como patinadora, e ela faleceu aqui. Eu acho que não é a melhor homenagem fazer que ela vê onde que ela faleceu, começar uma nova história do Le Cirque mais. Muito bom. E muito obrigado por escolher a nossa cidade, né, Márcia? É, então, Com Muito certeza. obrigado. esse bom. carinho do mineiro a gente nunca vai esquecer, entendeu? Uhum. Porque não faz parte do negócio, É. mas a emoção é triste, mas foi uma parte bonita, porque ela queria estar aqui em Belo Horizonte, ela se sentiu bem aqui, E descansou Infelizmente. aqui. É, ela descansou aqui. foi bem mas, tratada, né, que você falou. Então, mas o carinho, o circo tem essa coisa, infelizmente. Nós temos problemas particulares, a dificuldade que a gente tem, mas quando Isso. você passa da cortina para frente, você esquece seus problemas. A família ela veio para se divertir, sentir a emoção, a alegria do circo, hoje o dia do circo. Então, Hoje isso é que é circo. importante. A gente tem aqui o circo no sangue e na veia. Então, às vezes, muitas pessoas não sabem, poxa, o sofrimento do palhaço, a distância da família, nós, o estar ali para dar o bem-estar do público. Às vezes o pai sai de casa revoltado, que a criança quer ir ao circo, e a gente vê na portaria do circo. Às vezes eu fico assim, eu faço uma Observando, comparação, né? né? Aham. Ele, para tomar cerveja com os amigos, ele gasta ali 2, 3 mil reais. Quando fala com a família, é muito caro. É. Mas não tem aquele espetáculo cultural, lazer, que ele está com a família toda ali junto. Não tem dinheiro que pague isso. Então, às vezes, é importante o pai e a mãe valorizar, e as crianças também, aproveitar o momento que está com os pais. Esse momento, o pai, poxa, me levou no circo. Eu não Então, esqueço quando meu pai me levou no circo. Né? Eu não esqueço. né? No zoológico também, quando eu ia no zoológico. Isso. A primeira vez que eu vi um gorila foi aqui em Belo Horizonte. Né? A Berê, o Joca, o pai do Indianinho. chocolate. Luigi, né? É, os elefantes. do Joca. Isso. Então, essa experiência, então, a gente é um zoológico,
e é um parque de diversão, é um cinema, um teatro, o circo, então faz parte da de cultura. tudo isso. É. Então, é isso que eu falo. Às vezes, essa entrevista nossa aqui, às vezes a pessoa entra em casa, poxa, um cara de circo, uma veterinária, falando de um pet. O que esses caras estão falando? Mas é importante saber o quanto o circo, agradecer o espaço que você está dando, Elias, para nós falar da nossa profissão circense, dela, do bem-estar do animal. Então, isso é importante, isso é cultura. Quando nós tivermos pessoas dar essa informação ao telespectador que está em casa, ter essa informação, essa dificuldade do circo, a alegria que o circo leva, Isso. a dificuldade dela de passar o bem-estar do animal. Quando o povo começar a entender isso daí, quando o povo tiver cultura, nós vamos ter o nosso político, o nosso governo que merecemos. Muito bom, legal demais. E vamos ter o espaço do circo. E aqui o espaço do circo está garantido, tá bom? A gente vai fechar esse bloco homenageando, né, a Amália, né, onde estiver Dona Amália, e saber que Belo Horizonte está aí, né, fazendo parte da história do circo, do Le Cirque, com o Onais somente aqui em BH. Intervalo, a gente volta já já.